que começou como a história de uma queixa legal bombástica, apresentada por uma atriz famosa contra o seu diretor e colega de elenco, se transformou em uma história de duas campanhas de relações públicas e um acerto de contas no setor de relações públicas em geral. Depois que Blake Lively entrou com uma queixa em 20 de dezembro acusando Justin Baldoni de assédio íntimo no set do filme Assim que Acaba e de uma campanha de difamação retaliatória na imprensa, os publicitários ficaram agitados, analisando como ambos os lados responderam à notícia. O processo da Blake incluiu resmas de mensagens que pintam um quadro no qual Baldoni, sua assessora de imprensa Jennifer, Abel e Melissa Nathan, uma especialista em gerenciamento de crises, detalham planos para desviar a conversa das alegações de assédio íntimo da Blake, recrutando jornalistas e mediador online para criar e publicar, além de amplificar histórias negativas sobre ela. Em meio a essa batalha quente entre duas pessoas tentando salvar suas reputações, surge uma grande pergunta: quem é a verdadeira vítima por trás da campanha de difamação? Porém, antes desse pesadelo começar, havia muita especulação genuína que talvez a Blake Lively tinha sido um pesadelo nos bastidores, envolvendo-se em bullying e comportamento estilo diva, ao mesmo tempo em que demonstrava uma insensibilidade chocante em relação ao delicado assunto do filme. Um consenso imediatamente surgiu de que a atriz era intolerante e valentona. A narrativa que se cristalizou com velocidade notável nas mídias sociais e tradicionais era que a estrela da Blake não havia apenas caído, mas caído e queimado de uma forma da qual não poderia haver recuperação. Ela não havia perdido apenas a confiança do público, ela havia perdido seus corações para sempre. Que a Blake havia se tornado uma não queridinha do público continuou sendo um consenso comum até o penúltimo fim de semana de dezembro, quando o New York Times mudou o roteiro. Sua queda, aparentemente auto-infligida em chamas, foi, na verdade, um ato audacioso de difamação orquestrada pelo mesmo homem que interpretou de forma tão convincente seu marido violento na tela. De acordo com a reportagem, a cobertura negativa foi toda obra do Justin Baldoni, resultando de uma campanha de difamação cuidadosamente coordenada. Os detalhes eram tão excitantes quanto aparentemente condenatórios. O efeito foi instantâneo. Figuras de mídia que atacaram a Blake durante o verão se flagelaram ritualisticamente por sua credulidade. Uma manchete representativa do The Guardian dizia: "Estou envergonhado do que disse sobre Blake Lively. As alegações dela deveriam chocar a todos nós." O horror era palpável. Imagine-se um guerreiro da justiça social apenas para se descobrir cúmplice involuntário das intrigas de um lobo misógino em uma camiseta "Olha como eu me pareço com um feminista." Mas por detrás de todo o histerismo da mídia e das ovelhas que seguiram o rio, alguns de nós resistiram ao vento. E assim como eu, usuários de todo o mundo, notaram algumas lacunas flagrantes que a versão da Blake não parecia preencher. E assim como toda história que possui pontos fracos, uma narrativa inteira pode desabar se você cutucar com muita força. E no episódio especial de hoje, eu tenho prints, mensagens, textos e testemunhos chocantes. Eu li os dois processos, o dela e o dele. E numa reviravolta ainda maior, eu consegui evidências paralelas que contradizem totalmente as acusações mais graves da Blake. E uma dessas provas é em vídeo. Eu vou expor os autos e acredite, eu não vou deixar pedras sobre pedra. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio do Gustavo Report. Essa é uma peça investigativa que dá continuidade na peça anterior que eu produzi sobre esse caso. Eu vou deixar o link do primeiro episódio, se você quiser dar uma olhada, fixado aqui no primeiro comentário. Tem mais de 1h30 e lá eu trago toda a linha cronológica dos eventos que se espalharam pela mídia antes do processo. E então apresento o processo da Blake e o artigo no New York Times. Especificamente, alguns pontos que eu dei quando eu passei a dar minha opinião no final se concretizaram de uma forma que até eu fiquei impressionado. Inclusive, alguns dos elementos que eu apresentei como extremamente descuidados por parte do New York Times
e eu vou conversar sobre tudo isso na análise, então a minha opinião não vai ser especificamente esclarecida ao longo dessa jornada inicial. Como sempre, eu só apresento a minha análise no final. Então, lembrando que você tem direito de discordar de mim, de pensar diferente, porque especificamente eu vou apresentar aqui o que está nos autos dele. Eu desmembrei as páginas e eu traduzi essas páginas para que vocês possam dar uma olhada enquanto eu narro, além de que eu também tive um trabalho muito significativo durante a madrugada, traduzindo as mensagens de texto que vocês vão poder conferir também ao longo do episódio. Então os fatos não estão contaminados. No final, você vai tirar a conclusão de tudo isso e chegar na opinião que você quiser, assim como eu vou apresentar a minha perspectiva. E eu acho muito específico essa investigação, porque eu não estou me baseando nas manchetes, no que as outras pessoas estão especulando ou falando sobre. Eu vim direto do processo. E o processo possui um detalhe significativo de evidências, de imagens, de anexos que contribuem para uma linha de raciocínio apresentada pela defesa dele e que, por sua vez, ilumina uma perspectiva um pouco diferente do que eu havia narrado da parte dela no episódio anterior. E se você gostar, ao final de tudo, comenta aqui embaixo, dá o seu like, compartilha esse vídeo. Lembrando que eu produzo muito material de qualidade, como sempre aqui, eu tenho muita responsabilidade com o conteúdo e eu faço investigações de ponta para trazer a melhor e maior informação para vocês. E eu vou iniciar esse episódio agora. Bom, pouco depois que o Justin Baldoni entrou com seu próprio processo em 31 de dezembro, processando o veículo de mídia New York Times por 250 milhões de dólares, alegando difamação, invasão de privacidade por falsa luz, fraude promissória e quebra de contrato implícito de fato, o New York Times defendeu sua história escrevendo na declaração que o artigo foi meticulosamente e responsavelmente relatado em sua queixa, que foi seguida por uma ação formal movida em Nova York em 31 de dezembro. E aí a gente tem um ponto muito interessante, porque o processo do Justin Baldoni, logo após as referências iniciais e apresentações dos queixantes, já apresenta uma narrativa do contato do Times com a equipe do Justin, que aparentemente começou às 21h46, horário leste dos Estados Unidos, de sexta-feira, 20 de dezembro de 2024. A repórter do New York Times, Megan Doherty, solicitou a resposta dos demandantes a uma iminente história bombástica de 4.000 palavras sobre a sua alegada orquestração de uma campanha de difamação dirigida a Blake Lively, supostamente em resposta à revelação da Blake sobre as preocupações com o ambiente de trabalho no set de Assim que Acaba. Aí, eles colocaram assim: nós, filme, produtora do filme, Wayfarer, e seus diretores Justin Baldoni e o Nathan Head, e os seus representantes de relações públicas, a Nathan e a Abel, foram convidadas a fornecer comentários oficiais e notificar o Times sobre quaisquer imprecisões até o meio-dia, horário leste, do dia seguinte, em 21 de dezembro de 2024. Eles tinham apenas 14 horas durante a noite para revisar todo o artigo e dar uma contrarresposta. O representante dos demandantes negou prontamente as acusações da Blake, conforme relatado pelo Times, e criticou a dependência da Blake e do artigo em textos selecionados a dedo e alterados com comunicações desprovidas de contexto necessário e deliberadamente emendadas para enganar. Apesar da sua afirmação de ter revisado esses documentos juntamente com outros documentos, o Times baseou-se quase inteiramente na narrativa não verificada e egoísta da Blake, citando-a quase literalmente, enquanto desconsiderava uma abundância de evidências que contradiziam suas alegações e expunham seus verdadeiros motivos. Aí eles continuam, mas o Times não se importou. Dada a amplitude do artigo e a queda coordenada, é facilmente e evidente que o Times vinha trabalhando discretamente em conjunto com a equipe da Blake por semanas ou meses. E o Times participou ativamente das manobras legais no cerne da estratégia da Blake. Notavelmente, a Blake optou, até então, eles disseram, por não abrir um processo contra o Justin, a Wayfarer ou qualquer um dos demandantes,
Uma escolha que a poupou do escrutínio de processo de descoberta, incluindo responder a perguntas sobre juramento e produzindo suas comunicações. Essa decisão não foi acidental. Segundo, prosseguir com uma ação legal formal teria descarrilhado seu verdadeiro objetivo, uma campanha orquestrada para reabilitar sua imagem pública. Em vez disso, a Blake entrou com um pedido de carta de direito de ação da California Civil Rights, o departamento CRD, uma formalidade processual que não exige alegações, que permanece confidencial, a menos que vazado, como foi aqui para o New York Times, e crucialmente não sujeita o reclamante à descoberta. Embora tal carta pode preceder um processo, é claro que o litígio nunca foi seu objetivo final. Sua real intenção era transformar em arma a aparência de legitimidade conferida por um documento legal numerado para lançar discursos obscenos, alegações que ganharam manchetes e reformular sua persona pública às custas dos demandantes. A Blake encontrou aliados dispostos no New York Times que a recolheu ou a acolheu sem críticas, reclamações do CRD como fato e desconsiderou as objeções enfáticas dos autores, sem nem mesmo esperar por o prazo de resposta do meio-dia em 21 de dezembro de 2024. O Times correu para publicar seu artigo inflamado, "Podemos enterrar qualquer um", dentro de uma máquina de difamação de Hollywood, às 10h11 da manhã, quase 2 horas mais cedo do prazo estabelecido para a equipe do Johnstein. Aí eles dizem: este descarado desrespeito pela integridade e imparcialidade jornalística resultou num artigo repleto de imprecisões, deturpações e omissões. O Times, no entanto, estava ciente que essas mensagens de texto foram alteradas sem escrúpulos e editado seletivamente, permitindo que a Blake e sua equipe e o Times propagassem uma falsa difamação narrativa de campanha projetada para destruir os autores. Especificamente no texto imediatamente anterior da troca em 16 de agosto, a Melissa Nathan encaminhou uma captura de tela de uma mensagem de um repórter informando-a pela primeira vez do artigo do Daily Mail. E aí, em resposta, o Nathan escreveu: "Droga, isso não é justo porque também não sou eu", seguido por "agora tudo parece que sou eu", refutando conclusivamente seu envolvimento na criação ou divulgação do artigo. Mais provas da cumplicidade do Times surgem do seu aparente apoio à alteração criminosa dessas mensagens de texto por Blake Lively. E depois que a Melissa Nathan encaminhou uma captura de tela do artigo e o link, a Jennifer Abel respondeu: "Você realmente se superou com essa peça", acrescentando um emoji que é sarcástico de sua mensagem. Esse emoji é frequentemente usado para transmitir ironia, sarcasmo, brincadeira ou uma sensação de tolice ou estupidez. Em sua reclamação à SRD, a Blake excluiu deliberadamente não apenas a captura de tela anterior da troca de texto que desmente o envolvimento da Melissa Nathan, mas também o altera fundamentalmente o tom sarcástico da mensagem da Jennifer Abel e induz o leitor a interpretá-la, a resposta dela como séria. E aqui especificamente eles colocaram as mensagens de texto mais completas, então a gente vê que o que foi publicado no New York Times sofreu uma alteração ou edições de remoções. Então, por exemplo, no artigo eles acrescentaram as mensagens e as mensagens iam até certo ponto, porém no que o Justin anexou, você vê as mensagens um pouco mais estendidas e você percebe que há um contexto significativamente diferente da conversa, há um contexto significativamente diferente, diametralmente alternativo da versão limitada que o Times expôs no jornal. Aí o processo continua. Este contexto omitido é crítico, pois demonstra que cada mensagem subsequente na troca foi igualmente pretendido como sarcasmo, incluindo a declaração da Melissa Nathan: "É por isso que você me contratou, certo? Eu sou a melhor". A revisão adicional da troca de mensagens de texto, também excluída de ambos, a reclamação inclusive que a Blake apresentou inicialmente ao CRD e o artigo do Times, mostram inequivocadamente que a Jennifer e a Melissa Abel estavam envolvendo-se de forma sarcástica e brincalhona, como evidenciado pelo uso da reação da resposta "ha ha",
Quando lida na íntegra, a troca revela que as duas mulheres estavam brincando de forma jocosa e juvenil, e não conspirando contra a Blake Lively. O Times se baseou na reclamação SRD da Blake e, com base somente nisso, nessa troca, na verdade, enganou intencionalmente os leitores, fazendo-os acreditar que o Justin Baldoni orquestrou uma campanha de difamação, supostamente usando a Melissa Nathan e a Jennifer Abel como seus cúmplices. Na verdade, o Times, como a Blake, deturpou essas comunicações para apoiar sua narrativa obscena e infundada de campanha de difamação, distorção calculada, além de sublinhar a falta de credibilidade do artigo e a sua dependência do sensacionalismo sobre a verdade substantiva. Aí um ponto que ele acrescentou ali num parágrafo, que é assim: qualquer notícia negativa sobre a Blake foi inequivocadamente uma consequência de suas próprias ações. E aí ele argumentou no processo um elemento que eu também tinha exposto no meu episódio anterior, que foi que o próprio New York Times reconheceu os erros públicos da Blake em um artigo de 17 de agosto intitulado "É assim que acaba: o drama da turnê de imprensa explicado". Nesse artigo, ele menciona no processo, e eu também mencionei no meu episódio, é que a repórter que fez o artigo, Shivani Gonzalez, observou que a promoção do filme pela Blake incluía um impulso para sua nova linha de cuidados com os cabelos e uma discussão sobre as roupas do filme e a resposta de perguntas sobre a violência doméstica que foram criticadas como superficiais e surdas para os tons. O Justin Baldoni, por outro lado, enfatizou a importância de aumentar a conscientização sobre violência doméstica e fornecer recursos para aqueles que estavam em situações semelhantes. O artigo também, eles falaram, ignora deliberadamente que a publicitária da Blake, Leslie Sloan, da Vision PR, outrora apoiada por Harvey Weinstein, semeou histórias críticas ao Justin Baldoni, incluindo a de que o Justin era um predador íntimo antes do lançamento do filme. Essa parte é uma composição específica dessa história que eu também pude constatar quando eu fiz a minha investigação particular no episódio anterior. As primeiras manchetes iniciais sobre o filme, publicadas especificamente nos mesmos veículos, tinham um cunho condenatório direcionado ao Justin Baldoni. Inclusive vai aparecer aqui na tela as datas e os títulos dessas postagens para vocês verem. Aí, o processo continua dizendo o seguinte: as histórias críticas ao Justin Baldoni incluem uma em que ele era o predador antes do lançamento do filme e que a Leslie fez isso enquanto a Melissa Nathan tentava cooperar de boa fé. Aí eles também afirmam que os demandantes orquestraram uma campanha de difamação premeditada e desconsideravam as evidências objetivas que contradizem inequivocadamente tais alegações. Mesmo a investigação superficial por parte do Times, que teria exposto a natureza infundada das alegações da Blake e a falta de suporte factual para sua narrativa. O mais preocupante, no entanto, é a omissão deliberada do New York Times de um jogador crítico nesta controvérsia fabricada, a Stephanie Jones, uma vez que Justin Baldoni e a Wayfarer confiaram suas relações públicas a essa representante, a Stephanie Jones, que não só teve acesso íntimo à estratégia de comunicação, como também à crise e também desempenhou um papel fundamental no vazamento das comunicações privadas citado no artigo. Isso é algo que eu vou esclarecer mais tarde. Sua traição motivada por um acordo quid pro quo com a Blake parece ter como objetivo proteger-se enquanto se aliava a Blake para ganhar favores e garantir oportunidades futuras. Aí eles dão um exemplo de um artigo com base na queixa SRD da Blake, alegando que o Nathan Head mostrou para Blake um vídeo da sua esposa sem roupa. Uma reclamação SRD da Blake, até mesmo rotulando a filmagem como vídeo íntimo adulto. Estou amenizando a palavra. A alegação é patentemente absurda. O vídeo em questão era uma gravação não adulta da esposa do Nathan e o bebê durante um parto em casa. Um parto profundamente pessoal, sem conotação íntima. Para distorcer essa situação benigna, esse evento, em um ato de má-fé, em uma conduta íntima, escandalosa e emblemática,
fortalecendo o ponto da Blake, em que seus colaboradores estavam dispostos a difamar os demandantes. Aí eles falam assim: a incapacidade do New York Times de analisar essas alegações ou mesmo fornecer um relato equilibrado das mesmas evidências ressaltam ainda mais seu papel na amplificação das falsidades da Blake, ao mesmo tempo em que abandona sua responsabilidade com a verdade e a precisão. O vídeo foi mostrado a Blake como parte de uma discussão criativa em preparação para uma cena do parto do filme, e o Nathan Head informou a Blake que a sua esposa havia permitido usar o vídeo para ajudar na construção da cena do parto, e que qualquer sugestão envolvendo o contrário é falso. Aí eles anexaram inclusive uma foto desse vídeo do parto, vai aparecer aí na tela. Aí ele continua: acrescentando-se à narrativa de assédio íntimo, esta acusação repetida no artigo de que ambos os homens entraram de forma repetida em seu trailer de maquiagem, sem serem convidados enquanto ela estava despida, inclusive enquanto ela estava amamentando. O que a Blake e o artigo não mencionam é que a Blake convidou o Justin em seu trailer para trabalhar suas falas. E aí tem uma mensagem de texto provando esse ponto, que ela diz que estava amamentando e que ela chamou ele para o seu trailer. Aí ele continua: da mesma forma, a alegação de que o Justin descreveu inapropriadamente a personagem da Blake como sexy é exagerado e enganoso. Aí tem outras trocas de texto em que a Blake manda uma mensagem para o Justin insistindo que as roupas de sua personagem fossem muito mais sexy. Ela usou este adjetivo. E aí, quando o Justin mais tarde usou a palavra sexy, ele estava apenas respondendo à contribuição criativa dela, não objetificando pessoalmente o personagem. O processo também pontue que foi enganoso a parte do artigo em que se baseia na afirmação da Blake de que o Justin improvisou beijos indesejados e discutiu sua vida íntima. No entanto, tanto Times quanto a Blake intencionalmente excluem que a Blake se recusou a se encontrar com um coordenador de intimidade para planejar as cenas de relação íntima no filme. E aí ele tem um print de uma mensagem de texto em que ela diz que não vai se encontrar com o coordenador. Justin, por sua vez, foi forçado a se reunir com o coordenador de intimidade sozinho e repassar quaisquer sugestões para Blake separadamente. Apesar da relutância do Justin, ele e a Blake mais tarde esboçariam a cena juntos na ausência do coordenador de intimidade. Como parte dessas discussões criativas, o Justin e a Blake procuraram personalizar e desenvolver seus personagens e, ao fazê-lo, envolveu-se em conversas sobre suas experiências individuais. O Times, tomando a reclamação CRD da Blake como verdadeira, caracteriza essa discussão como uma tentativa inapropriada do Justin de falar sobre sua vida íntima. Mais ainda, o Justin agiu consistentemente sob a direção do coordenador de intimidade, e essas acusações infundadas não constituem assédio íntimo. Apesar do seu esforço para elaborar uma narrativa distorcida, o New York Times não consegue abordar uma questão gritante, uma contradição na reclamação CRD da Blake. Após a execução das proteções para retorno e acordo de produção em novembro de 2023, a própria Blake reconhece que o filme foi concluído, comercializado e lançado com segurança e sucesso. Enquanto a Wayfarer, o Justin e o Nathan Haidt discordou da justificativa da Blake para solicitar o documento, muitas de suas disposições já estavam prática, padrão, e eles escolheram obedecer pelo bem do filme e para garantir o conforto da Blake. Crucialmente, a Blake admite que nem o Justin, nem o Nathan se envolveram em qualquer assédio ou qualquer comportamento após o acordo de novembro de 2023. Além disso, ela também admite que suas preocupações declaradas foram suficientemente abordadas naquela época. Esta admissão enfraquece diretamente suas alegações de retaliação e retira a credibilidade de suas alegações, sem a narrativa fabricada da campanha de difamação apoiando sua reclamação CRD. A alegação da retaliação da Blake desmorona sob suas próprias contradições, expondo isso como mais uma manobra para salvar sua imagem pública em vez de buscar qualquer queixa legítima. O fato é que a Blake embarcou em uma aquisição hostil da produção, forçando a Sony para abençoá-la com o controle final, à medida que se tornavam cada vez mais frenéticos e inquietos com
a usurpação dos seus papéis, o Justin manteve-se decidindo a continuar a seguir o caminho mais elevado e a ser orgulhosos do bebê lindo que todos eles fizeram juntos. O bebê lindo se refere ao filme. Não obstante, a Blake travou uma guerra contra o Justin, transformando interações inócuas em ferramentas de fogo de maio e junho de 2023, muito antes de haver qualquer tensão entre eles, para difamá-lo e desacreditá-lo. Na época, o Justin e a Blake tinham uma sólida relação de trabalho, relacionamento, e a Blake não expressou nenhum desconforto em torno dele. Somente depois que a greve dos escritores terminou e as filmagens estavam programadas para serem retomadas, a Blake expressou alguma preocupação sobre retomar ao set. Em resposta, a Wayfarer e o Justin concordou com todas as exigências da Blake. Aí, outro ponto que eles levantam é o seguinte: sugerir, como Times faz, que os demandantes se envolveram em artes obscuras para destruir a reputação da Blake, a reputação a ignorar que a Blake tinha desafios de reputação de longa data e que os reclamantes públicos e os esforços de relações públicas eram rudimentares, honestos e inteiramente defensivos. O Times omite voluntariamente qualquer discussão significativa sobre a verdadeira fonte de tensão entre a Blake e os demandantes, que foi o esforço descarado e calculado da Blake para expropriar o filme. O artigo ignora completamente a verdadeira fonte de conflito entre a Blake e os demandantes: a tentativa calculada e audaciosa da Blake de tomar o controle do filme. Notavelmente ausente da narrativa do Times está a insistência da Blake em obter edição, privilégios e exigir sua própria versão do filme, um afastamento dos padrões da indústria. Mesmo de forma mais flagrante, a Blake aproveitou os seus compromissos promocionais para pressionar pela liberação do seu corte. Evidências dos esforços do Justin para acomodar as demandas da Blake, incluindo uma série de textos, trocas com editores que mais tarde foram substituídos por editores da Blake em favor do editor de seu marido. E aí ele ressalta os extremos que o Justin chegou para preservar a integridade do filme. E aí menciona a intenção deliberada do Times, a omissão dos detalhes críticos não só distorce a verdade, como também perpetua uma narrativa falsa que convenientemente absolve a Blake de sua própria culpabilidade no desmantelamento de relacionamentos profissionais e agitação em torno do filme. Também está ausente do artigo a exigência da Blake a um crédito não merecido ao produtor e a cobiçada marca PGA, uma exigência que a Wayfarer e o Justin foram forçados a conceder sob coação, como documentado internamente. Tem uma prova dessa, mais para frente eu vou mostrar a prova que eles possuem sobre essa questão, que é um e-mail enviado para o sindicato. Eu tenho esse e-mail, eu traduzi o e-mail e vou mostrar para vocês. Continuando. Além disso, o artigo não aborda o fato do Justin ter sido sistematicamente afastado da comercialização do seu próprio filme. Desde o início, o Justin insistiu em comercializar o filme com foco na violência doméstica e seus sobreviventes, uma mensagem que foi parte integrante do filme. No entanto, a Blake limitou drasticamente sua contribuição e deliberadamente dirigiu a campanha promocional longe de sua mensagem social, enfraquecendo ainda mais o papel do Justin. A Blake inicialmente se recusou a permitir sua presença na estreia do filme. Somente após uma pressão significativa, ela concordou relutantemente em permitir o Justin e a equipe da Wayfarer para comparecer, mas em condições humilhantes. A equipe da Wayfarer e as suas famílias, incluindo o Justin, o Nathan Head, foram segregados do elenco principal, impedidos de participar da after party exclusiva e forçados a organizar seu próprio evento com custo adicional. A participação do Justin no tapete vermelho foi interrompido e sua família e amigos foram confinados em uma área de detenção improvisada no porão antes de ser escoltado para um teatro separado após a partida da Blake. Aí ele diz: não só a Blake roubou o filme, mas também roubou do Justin e sua equipe qualquer oportunidade genuína de celebrar seu trabalho duro. Quando a Wayfarer e o Justin contrataram a Blake para aparecer no filme, eles não previram que ela executaria uma aquisição hostil de todo o projeto. Aí ele menciona a violência cínica da Blake, das relações íntimas, alegações de assédio, para afirmar o controle unilateral sobre todos os aspectos da produção, que foram estratégica e manipuladoramente esquematizadas para seus desejos. Aí ele diz: simultaneamente, sua imagem pública sofreu como resultado de uma série de erros de perfil que ela tentou desviar, culpando os demandantes pelo interesse público, curioso às fraquezas de uma celebridade de primeira linha. Isso não passa de uma desculpa. A fama
é um objeto cortante de 2 gumes. Mas as táticas da Blake aqui são inconcebíveis. Ao lado do Times, ela orquestrou um ataque malicioso a reputações, carreiras e vidas pessoais dos demandantes, sujeitando-os a humilhações públicas, ameaças e vitriolo. Esse processo busca responsabilizar o Times por seu papel nessa campanha de difamação. Mas os demandantes não terminaram. Há outros maus atores envolvidos e não se engane, isso não vai ser o último processo. Por volta de 8 de maio de 2019, a Wayfarer garantiu a opção pelos direitos do livro com a intenção de criar um filme que trouxesse atenção crítica à questão generalizada da intimidade do parceiro de violência. Aí, ao longo dos 5 anos seguintes de desenvolvimento, o Justin e a Wayfarer mantiveram uma forte relação colaborativa com a autora do livro. Com os direitos do livro garantidos e um plano para financiar o projeto, a Wayfarer, comprometidos com a produção do filme, e o Justin, cuja paixão e visão criativa foram fundamentais para o projeto, iria dirigi-lo e estrelá-lo. Aí a Wayfarer fez parceria com a Sony para cofinanciar e distribuir o filme, e esse acordo incluiu, com a ajuda da Wayfarer e do Justin, a exigência de que 1% dos lucros do filme fossem doados a sobreviventes de violência doméstica. Esse 1% foi finalmente destinado à organização Não Mais, com o qual o Justin queria fazer parceria já em setembro de 2022. Aí, eles mencionam que por volta de 31 de dezembro de 2022, a Blake concordou em assumir o papel principal de Lily Bloom como parte das negociações subsequentes. A Blake recebeu um crédito de produtor executivo, um título frequentemente associado a talentos de sua estatura. A Wayfarer não solicitou que a Blake contribuísse para o filme em qualquer capacidade, além de sua performance e deste crédito. Então, em outras palavras, o que é até muito frequente na indústria, o título de produtor executivo foi concedido de forma simbólica, para especificamente inflacionar a imagem dela em relação à indústria, mas não consideraria poder real de provocar alguma mudança ou alteração no percurso do projeto. Aí, por volta de 15 de maio de 2023, as filmagens principais do filme começaram em Nova York. E durante a pré-produção, a Blake começou a exercer controle sobre aspectos do filme, além de seu papel como atriz e fora do escopo de seus direitos contratuais. Aí agora começa assim declarações chocantes. Embora os atores principais às vezes recebam concessões para aprovar questões de sua aparência, de seu personagem na tela, essa autoridade normalmente não inclui controle total sobre as decisões de guarda-roupa sem a contribuição do diretor e dos produtores. No entanto, a Blake ultrapassou esses limites, deixando de lado o figurinista da produção, um profissional experiente com um relacionamento de trabalho de longa data com a Blake, e ignorou a visão do diretor para sua personagem e desconsiderou as semanas passadas por toda a equipe que fizeram compras e elaboraram cuidadosamente seu guarda-roupa em preparação para as filmagens. A Blake, então, enviou centenas de imagens para o figurinista do filme durante todas as horas da noite, apontando na direção da aparência que ela queria para o seu personagem. A figurinista, então, teve que refazer as compras do seu guarda-roupa, excedendo em muito o orçamento alocado e desviando tempo e recursos. Em um momento, a Blake insistiu que sua personagem tinha dinheiro e podia comprar sapatos de $5.000, o que fez com que o Justin repensasse todo o roteiro que estava sendo trabalhado por mais de um ano e que tinha sido aprovado por ambos os estúdios. Aí a Blake também se recusou várias vezes a participar das provas de figurino na produção, no escritório, que ficava a apenas 15 minutos da residência dela em Tribeca. Em vez disso, ela exigiu que todo o figurino fosse embalado e despachado para a residência dela, o que teve que acontecer em caminhões, o que atrasou o cronograma de produção e aumentou as despesas do filme. Aí ele menciona 2 coisas que a produção trabalhou duro para evitar, depois de um planejamento cuidadoso. Essas demandas nunca foram mencionadas na fase de negociação de contrato e, portanto, não foram incluídas no orçamento. Aí ele até menciona que a Blake, com o crédito de produtora executivo, ela tinha a obrigação adicional de prestar atenção ao orçamento para que ele não fosse excedido. Aí eles mencionam, mesmo que a Blake tivesse autoridade contratual para aprovar o guarda-roupa de sua personagem, o que ela não tinha, uma concessão de tal autoridade não implicaria e não poderia implicar o direito de explodir o filme, o orçamento do filme, com custos adicionais não previstos.
num esforço para manter a harmonia no início de sua relação de trabalho e evitar novos atrasos causados por conflitos de guarda-roupa, o Justin e o estúdio relutantemente permitiram que a Blake mantivesse o controle sobre seu guarda-roupa. Essa concessão rapidamente se mostrou lamentável. Aí eles falam, no primeiro dia de fotografia principal, os paparazzi capturaram e publicaram uma foto animada de seu personagem usando seu guarda-roupa autoselecionado. Essas imagens foram descritas como pouco lisonjeira e provocou uma reação negativa da distribuidora do filme, a Sony. Esse é o momento que eu consegui capturar no tempo durante a pesquisa. Fazendo uma breve recapitulação, o filme é baseado no livro. O livro já tinha uma base considerável de fãs. Quando essas imagens da Blake viralizaram na internet, os fãs ficaram furiosos com as mudanças implicadas no figurino e, especificamente, mudanças que as pessoas consideraram deselegantes, feias. Aí, no processo, o Justin menciona que a Sony enviou uma chuva de críticas para ele e expressou preocupação sobre o impacto das fotos na percepção pública do filme. Aí, após esses eventos, o Justin abordou a Blake em seu trailer para discutir as necessidades de ajustes no guarda-roupa. Aí ele disse que a conversa, embora profissional, levou um tempo considerável e foi mais tarde grosseiramente deturpada na reclamação CRD da Blake, caracterizando falsamente a troca como uma longa explosão que atrasou as filmagens e fez com que a equipe esperasse horas enquanto Justin chorava no quarto da Blake, lá no camarim. Aí ele menciona, este relato, posteriormente publicado pelo Times, é falso. Aí ele fala assim, que embora o Baldoni tenha chorado brevemente durante a conversa, foi em resposta ao que ele acreditava que era um elogio genuíno da Blake elogiando seu trabalho como diretor e ator. Em retrospectiva, o Justin reconheceu isso como uma tática de manipulação, provavelmente destinada a persuadi-lo a continuar permitindo que ela mantivesse controle restrito sobre as decisões de guarda-roupa. Mais tarde, a Blake aproveitou essa conversa para apoiar suas alegações de assédio, alegando que o Justin fez comentários inapropriados sobre sua aparência. Na realidade, o Justin estava transmitindo as preocupações do distribuidor e as críticas generalizadas nas redes sociais sobre a falha do guarda-roupa em atender as expectativas do público. Um sentimento, inclusive, que era compartilhado por ele. Aí o processo diz que esse incidente marcou o início de um padrão preocupante de comportamento manipulador por parte da Blake. Durante uma entrevista no tapete vermelho na estreia do filme com celebridades em Nova York, a Blake declarou que a cena icônica do telhado foi escrita por seu marido e que ninguém sabia disso exceto o repórter ali na hora. Aí o processo menciona que essa revelação foi uma surpresa para a roteirista acreditada do filme, que mais tarde, quando foi entrevistada, respondeu graciosamente dizendo: "Ah, então se me disseram que Ryan escreveu isso, é ótimo, como maravilhoso." A roteirista ainda chegou a dizer: houve alguns pequenos momentos que foram floreados que eu não percebi que foram escritos. Eu achei que foi improviso." Aí eles mencionam, esta também foi a primeira vez que os demandantes souberam que Ryan, que não teve nenhum papel formal na produção do filme, cometeu alterações não autorizadas no script em segredo. Além disso, a própria Blake começou a alterar o roteiro diariamente. A frequência das alterações da Blake alarmaram os produtores, o diretor e o estúdio, que previram que sua interferência iria persistir por todos os dias de filmagem e que isso interromperia o cronograma de produção. Cada dia de filmagem já estava intrincadamente planejada e suas constantes mudanças introduziram estresse significativo na equipe de produção e dificuldades financeiras. Aí eles mencionam também que, no entanto, apenas algumas semanas antes, o marido da Blake, Ryan Reynolds, havia agressivamente repreendido Justin duramente em uma reunião em sua cobertura em Nova York, acusando-o de humilhação de gordas, direcionada a Blake. O Justin, em um esforço para evitar mais confrontos com a Blake e o Ryan, tentou reconstruir o relacionamento com sua colega de elenco e continuou a se curvar à vontade dela. A repreensão inapropriada e humilhante do Ryan Reynolds e da Blake ao Justin, proferida talvez intencionalmente enquanto outros amigos famosos entravam e saíam de sua cobertura, era motivada pela investigação razoável do Justin sobre informações cruciais necessárias para garantir a segurança e evitar lesão em cada cena. O Justin, enquanto treinava para uma cena fisicamente exigente, em que seu personagem, Riley, levantaria a Lily, perguntou ao treinador dela, que foi apresentado a ele pela Blake e supervisionou seu treinamento para o filme, o quanto a Blake pesava.
E o Justin, que sofre de problemas nas costas e tem múltiplas hérnias de disco, fez a consulta para garantir que conseguiria realizar o levantamento com segurança e sem ferimentos. Infelizmente, o treinador repassou essa informação para Blake, que então informou o Ryan Reynolds. O confronto que se seguiu foi tão agressivo que o Justin sentiu-se obrigado a oferecer repetidas desculpas, apesar de sua pergunta ser inteiramente razoável e feita de boa fé. Após o incidente, a Blake recusou-se a realizar a cena do elevador, embora ela já estivesse sido ensaiada com um dublê. Na verdade, a Blake ameaçou abandonar a produção por completo, apesar de seu contrato cheio de obrigações. A Blake deu um ultimato ao Justin: ou ele escalaria outra pessoa, ou trabalharia com ela do jeito que ela quisesse. Eles colocaram assim: era o jeito dela ou a estrada. A reformulação seria prejudicial à produção e cortaria o relacionamento da Wayfarer com a Sony e custaria milhões para destacar os efeitos do magistral gaslighting que o Justin e a Wayfarer estavam sofrendo. E também acreditavam verdadeiramente que, em um esforço para se salvar de uma possível reação negativa por ter que escalar uma atriz para a personagem novamente, considerando que eles sentiam que a Blake poderia vazar para a mídia, que se sentiu envergonhada pelo Justin, por isso abandonou o filme. Então, ali naquele momento, ele já pensou que ela poderia arruinar sua carreira. Notavelmente, parece que ele não estava errado, e apesar de seus esforços para fazer tudo à sua maneira, ela ainda tentou e continua a tentar sem dúvida, e conseguiu, com a ajuda do Times, arruinar a carreira dele, a reputação e seu bem-estar. Aí, em um outro ponto, que é o ponto 64, eles mencionam o seguinte: além das revisões do roteiro, a Blake estendeu sua influência sobre o filme para outras áreas, frequentemente desafiando decisões e afirmando controle. Ela não apenas reescreveu seu próprio diálogo, mas também fez mudanças unilaterais nas falas de outros personagens, alterando efetivamente o roteiro em grande escala. Esse padrão de interferência continuou a perturbar o processo de produção, causando frequentemente estresse, caos e atrasos. Nos meses que antecederam o lançamento do filme, a Blake e seus colaboradores examinaram consistentemente as interações com o Justin e empregaram táticas que se enquadram perfeitamente na definição de gaslight. Esse comportamento pressionou a Sony, o Justin e a Wayfarer a cederem um controle para a Blake em todos os momentos, resultando em seu domínio de quase todos os aspectos da produção do filme. Parece que as gravações do filme começaram em 15 de maio de 2023, e aí o filme teve que ser paralisado em novembro por conta da greve, tanto a greve dos roteiristas como, consequentemente, a greve dos atores. Aí eles mencionam, essas greves promoveram uma paralisação. Quando as greves terminaram, em 9 de novembro de 2023, a produção estava ansiosa para retomar as filmagens e recuperar o tempo perdido. No entanto, no mesmo dia, a Wayfarer recebeu um e-mail perturbador e inesperado da Blake por meio de seu advogado, contendo uma lista de 17 pontos de condições não negociáveis que deveriam ser atendidas antes que a Blake retornasse ao trabalho. Embora a Wayfarer discordasse quanto à base para solicitar essas condições, que insinuavam que essas exigências eram resultado de comportamento inadequado do Justin e do Nathan, os termos eram aceitáveis e alguns já estavam em vigor. Por exemplo, a Blake exigiu que um coordenador de intimidade estivesse presente em todos os momentos em que a Blake estivesse no set. Só que, na verdade, um coordenador de intimidade já havia sido contratado durante a primeira metade da produção. Então a Wayfarer não teve problema com esse pedido. Na reclamação do SRD, publicada em parte pelo Times, a Blake sugeriu que... Aí eles mencionam que na reclamação do CRD, publicada em parte pelo Times, a Blake sugeriu que o Justin entrou em seu trailer sem avisar enquanto estava em estado de nudez e de topless, o que é falso. O Nathan foi convidado para o seu trailer junto com uma outra produtora, o Justin, e um representante da Sony para uma reunião solicitada pela Blake. Aí o Nathan chegou primeiro para ver se a Blake estava pronta para a reunião e depois de bater, foi convidado a entrar, viu que a Blake estava amamentando. E ela não estava de topless, ela estava tendo a maquiagem removida da clavícula enquanto ela estava completamente coberta. Aí o Nathan perguntou se eles deveriam retornar mais tarde. A Blake disse que não, que eles poderiam prosseguir com a reunião conforme planejado. E que ela se encontraria com eles depois que terminasse de remover a maquiagem. Aí, cerca de 2 semanas depois, a Blake anunciou que achava que tinha visto o Nathan fazer contato com ela naquele período em que a maquiagem estava sendo retirada.
O Nathan imediatamente se desculpou e disse que nem percebeu que olhou para ela, em resposta ao que a Blake comentou: eu sei que você não estava tentando dar uma olhada. Uma referência a esse incidente convenientemente apareceu em um documento meses depois, de forma distorcida e fora de contexto, em uma lista que o Times posteriormente publicou como fato. Foi acordado que as filmagens seriam retomadas em 5 de janeiro de 2024. Aí na noite de janeiro, dia 4, o Justin, o Nathan e os produtores Todd Black e Alex Cakes e um representante da Sony foram convidados para a cobertura do Ryan e da Blake na cidade de Nova York. E aí eles chegaram ansiosos para discutir os planos para as filmagens do dia seguinte, estavam preparados com materiais de produção. Em vez disso, eles foram surpreendidos pela Blake e pelo Ryan, que apresentaram uma lista de queixas que eram ambas inesperadas e preocupantes. Aí o Ryan lançou-se em um discurso repreendendo o Justin, no que o Justin mais tarde descreveu como um encontro traumático, afirmando que nunca falaram com ele daquele jeito em sua vida. O Ryan exigiu um pedido de desculpas a Blake por ações que foram mal caracterizadas e demonstravelmente falso, e quando o Justin resistiu a pedir desculpas pelo que não tinha feito, o Ryan tornou-se ainda mais enfurecido. Todos, incluindo o produtor, e aí todas as pessoas, incluindo a Blake, pediram para a produção se envolver e um representante da Sony que estava presente saiu daquela reunião em choque. O produtor ofereceu, aí o produtor disse que em seus 40 anos de carreira nunca tinha visto ninguém falar com alguém daquele jeito. Em uma reunião, o representante da Sony mencionou que ele pensava frequentemente naquela reunião e que seu único arrependimento é que ele não impediu Ryan Reynolds de repreender o Justin. Aí agora tem um ponto interessante. O DGA, que é o Sindicato de Diretores, determina um período protegido de 10 semanas durante o qual o diretor de um longa-metragem tem o direito de editar o filme privadamente e montar sua versão do diretor. Este período é considerado sagrado, proporcionando ao diretor tempo ininterrupto para moldar criativamente o produto final, uma oportunidade de experimentar, correr riscos e refinar até o filme refletir sua visão artística. Para o Justin, esse período representa o auge da produção cinematográfica do processo, um tempo para mergulhar na arte criativa, livre de influências externas, o que infelizmente lhe foi negado esta experiência essencial. Aí a Blake pediu para se juntar ao Justin na Baía da Edição. Como um profissional experiente com mais de 20 anos de experiência na indústria do entretenimento e tendo crescido em uma família profundamente envolvida no campo, a Blake estava totalmente ciente das implicações de seu pedido. Na verdade, seu pedido reconheceu explicitamente que violava o período protegido do Justin. No entanto, por conta das graves acusações falsas que ela já tinha feito contra a produção, o Justin, a Wayfarer e a Sony relutantemente concordaram em conceder a ela acesso à Baía da Edição por 2 dias. Notavelmente, apesar de suas alegações de que o Justin a deixava desconfortável, a Blake procurou passar um tempo prolongado, próximo com ele no espaço confinado e colaborativo da sala de edição. O que começou como uma colaboração de 2 dias estendeu-se por 10 dias, durante os quais a Blake trabalhou sozinha na baía de edição sem o Justin. Apesar do Justin incorporar 7 páginas de suas notas em sua própria edição desde o início e mantendo-a consistentemente envolvida em cada edição subsequente. Então a Blake expressou insatisfação com a mera colaboração, afirmando que ela também merecia a oportunidade de ter sua visão criativa realizada. Aí ela solicitou um tempo exclusivo com os editores e, em resposta, a Wayfarer levou o editor do Justin para Nova York para ajudar a Blake no processo. Por fim, a Blake demitiu os editores do filme, substituindo-os por outros de sua própria escolha, especificamente um editor frequentemente usado pelo Ryan Reynolds. Ela também demitiu o premiado compositor do filme, o compositor da trilha sonora, e substituiu por outro compositor que também havia trabalhado recentemente com Ryan Reynolds. Contra repetidas objeções, a Blake criou seu próprio corte do filme, às custas da Wayfarer e da Sony. E a Sony informou mais tarde a Wayfarer que a Blake não promoveria o filme a menos que suas exigências fossem atendidas. Acreditando que as edições da Blake simplesmente complementariam o trabalho do Justin, Justin continuou a refinar sua versão do diretor. No entanto, diante da possibilidade da Blake se recusar a promover o filme ou aprovar qualquer material de marketing relacionado, como trailers, posters e mídias sociais, mais postagens de mídia, um cenário que teria implicações catastróficas, a Wayfarer e o Justin sentiram a obrigação
de concordar. Isso incluiu o financiamento de uma exibição de uma versão do filme para amigos e familiares, de um corte que eles mesmos não tinham visto ou aprovado, inteiramente por insistência da Blake. Tendo já investido milhares de dólares juntamente com anos de tempo, energia e sacrifício pessoal, a Wayfarer e o Justin ficaram sem alternativas viáveis. Então a Wayfarer e a Sony se encontraram em uma situação sem precedentes e desconfortável. Duas versões concorrentes do filme, criadas por dois indivíduos diferentes, um dos quais não tinha nenhum direito contratual ou criativo para editar o filme, muito menos produzir seu próprio corte. Diante da ameaça da Blake de suspender a promoção do filme, o estúdio relutantemente concordou em fazer uma declaração oficial e promover um teste de audiência. Essa é uma estratégia comum em Hollywood quando o filme é exibido para um público selecionado e então observar a resposta das pessoas ao filme. É muito comum um filme ser exibido e então ter respostas muito negativas e a produção retoma a rodagem para promover refilmagens de emergência, para tentar salvar o filme. E a Sony, então, decidiu exibir ambas as versões, a versão da Blake, a versão do diretor, e mais uma vez, a Sony e a Wayfarer arcaram com essas despesas. Essa decisão foi tomada com o entendimento de que a Blake havia concordado com a Sony que se o corte do diretor, do Justin, testasse mais alto nas pontuações, ela abandonaria o assunto e cooperaria totalmente, e o Justin se propôs a prosseguir com a finalização do filme sem as interferências editoriais da Blake. Aí, os dois filmes foram exibidos e o filme do Justin obteve uma pontuação significativamente mais alta entre o público e o público-alvo do filme. E aí a Blake renegou sua promessa. Ela insistiu que o seu corte deveria ser a versão divulgada do filme, chegando a afirmar que a autora do livro também se recusaria a promover o filme se a versão da Blake não fosse escolhida. Sob imensa pressão, a Sony, a Wayfarer, mais uma vez concedeu seu pedido. Sob ameaça contínua, que apesar de sua obrigação contratual, a Blake não iria promover o filme ou aprovar materiais de marketing, a Wayfarer concordou com o pedido da Sony em dar a Blake um crédito de produtora. Mas seus comandos não param por aí. Mais tarde, a Blake buscou sua cobiçada marca PGA em seu crédito de produtor, o certificado licenciado pelo Sindicato de Produtores da América, para identificar produtores que tenham desempenhado a maioria das funções de produção em um filme. E nem o Justin, nem a Wayfarer sentiam que a Blake cumpria os critérios necessários para ganhar essa nota. E a Blake exigiu que o Justin, o Nathan e outros produtores e chefes de departamento estivessem comprometidos a enviar cartas ao PGA em apoio à sua certificação para a marca, apesar do reconhecimento unânime do absurdo e na natureza inquietante do que parecia ser uma tentativa de coerção. E aí a Sony e as outras partes acabaram concordando e enviaram cartas de apoio. No entanto, como a Blake não desempenhou as funções do produtor, e ela claramente não se qualificava para essa marca PGA, que é uma distinção altamente valorizada e levada a sério dentro da indústria, a Wayfarer e o Justin se recusaram a deturpar suas contribuições para o filme. Eles consideraram injusto e antiético representar falsamente a PGA, que ela havia cumprido os pré-requisitos, produzindo responsabilidades. Quando isso aconteceu, a Blake instruiu a Sony a dizer ao Wayfarer e o Justin que qualquer boa vontade que restou entre eles havia acabado. Eventualmente, diante das ameaças persistentes lançadas contra o Wayfarer e o Justin, eles ficaram com pouca escolha a não ser redigir e assinar uma carta em nome da Blake. Ao fazer isso, o Nathan forneceu uma cópia da carta aos advogados da Wayfarer, acompanhado de uma declaração indicando que eles assinaram a carta sob coação. Consistentemente com seu padrão de vingança, à medida que a estreia do filme se aproximava, a Blake instruiu a Sony que ela e o elenco
não participariam de nenhum marketing ou promoção do filme ao lado do Justin. Ela garantiu que o Justin fosse removido de todas as artes do filme, cartazes incluídos, e retirou-lhe o crédito de o filme de. Além disso, a Blake e o Ryan pararam de segui-lo nas redes sociais, assim como a autora do livro, alguém com quem o Justin tinha um relacionamento pessoal de 5 anos e para quem o Justin criou aquela oportunidade, além dos outros membros do elenco, criando essa falsa impressão de que o Justin havia feito algo errado. Então ficou claro que a Blake estava trabalhando diligentemente para elaborar uma narrativa que explicasse por que ela assumiu o filme e exilou o Justin. E o Justin não tinha intenção alguma de tornar essa informação pública, nunca. E ele promoveu o filme conforme pretendido originalmente, deu todo o crédito e elogios a Blake e queria que o filme tivesse sucesso. Ele queria seguir em frente. A Blake, no entanto, recusou-se a deixar isso para o Justin, que mais tarde recebeu a notícia de que durante a estreia do filme do seu marido, Ryan Reynolds, Deadpool e Wolverine, na William Morris Endeavor, e exigiu que o agente deixasse o Justin. O exercício de poder e da influência tornou-se inegável, e o Justin e a Wayfarer ficou cada vez mais assustada do que a Blake e o Ryan eram capazes, à medida que suas ações pareciam ter como objetivo destruir a carreira e a vida pessoal do Justin. A Blake sistematicamente excluiu o Justin de todos os esforços de marketing e promoção com ela e o elenco do filme. Ele não foi convidado para nenhum evento promocional do elenco, exibições do elenco, estreias, ensaios fotográficos ou outras campanhas de elenco. O Justin foi marginalizado do marketing, do processo e deixado no escuro sobre o suposto plano de marketing criado pela Blake, que mais tarde foi referenciada na reclamação SRD da Blake como concordado por todos. Aí o Justin conta que enquanto estava na Suécia, comemorando o aniversário de sua esposa, ele foi informado que a Blake exigiu que ele não comparecesse à estreia do filme em 9 de agosto de 2024. Aí a Blake ameaçou ainda que se o Justin comparecesse à estreia, ela e a maioria do elenco boicotariam. E então permaneceu incerto o que a Blake havia comunicado ou prometido ao elenco, mas agora eles também se recusaram a comparecer se o Justin estivesse presente. O fato da Sony ter aconselhado a Wayfarer a ceder ressaltou a importância de que a Blake e o Ryan tinham um imenso poder e influência. Aí o Justin e a Wayfarer recusaram-se a sucumbir às táticas de intimidação destinadas a impedir todos eles a comparecer à estreia de seu próprio filme, um projeto que eles haviam financiado, produzido e possuído. Esta ameaça marcou o ponto culminante de uma campanha de intimidação e assédio que durou 1 ano. Embora objetivamente flagrante e chocante, a equipe da Wayfarer infelizmente se acostumou à intimidação, plenamente consciente do imenso poder que o casal exercia e da extensão da sua influência. No entanto, eles recusaram a ceder a essa demanda e poucos dias depois da estreia do filme, o Justin ainda não tinha certeza se receberia permissão para comparecer. Seus amigos e familiares, muitos viajando de fora de Nova York, foram deixados num limbo, incapazes de finalizar seus planos de viagem ou reservar voos. Finalmente, por meio da Sony, a Wayfarer convenceu a outra parte a permitir que o Justin e a equipe da Wayfarer, junto com seus amigos e familiares, comparecessem, embora apenas em condições degradantes e humilhantes. Eles foram relegados a um teatro separado para assistir ao filme e foi necessário chegar em um horário diferente do restante do elenco e foi instruído a sair do local imediatamente após a chegada da Blake. O Justin também foi excluído da lista oficial de celebridades After Party, apesar de ser um evento pago pela Wayfarer. Como resultado, Justin teve que rapidamente organizar e financiar pessoalmente uma festa separada para ele e a equipe da Wayfarer, forçando a empresa a cobrir os custos de 2 eventos, um para Blake e outro para seus próprios amigos e familiares e equipe. Ao chegar, o Justin começou a participar de fotos e entrevistas no tapete vermelho. No entanto, seus esforços foram abruptamente interrompidos quando foi comunicado que a Blake estava a caminho, e ele foi instruído a parar imediatamente, e ele e sua família foram rapidamente conduzidos para fora. E os seguranças agiram como se houvesse um risco de fuga e escoltou o grupo até o porão do edifício. Lá eles foram confinados em uma área improvisada, cercada por estoques de barracas de concessão, com apenas mesas dobráveis e cadeiras dispostas em um quadrado. Cercado por amigos próximos, família, refrigerantes, garrafas e muito amor, a ironia de ser mantido em um porão, no que foi sem dúvida um dos mais importantes da carreira do Justin, e isso não passou despercebido por ninguém. Uma vez que o teatro principal foi considerado livre,
da Blake e de seus convidados, o Justin e seu grupo foram conduzidos a um teatro separado para assistir ao filme. Ao término da exibição, eles foram novamente escoltados pela segurança. Em resposta direta às táticas opressivas da Blake, conforme descritas, a Wayfarer, o Justin, então, contrataram a Melissa Nathan e a TAG como medida de proteção antes da estreia do filme. Ao contrário da descrição do Times, o envolvimento da TAG concentrou-se exclusivamente na estratégia defensiva e nos fatos de verificação. Embora, como é prática padrão na indústria, a TAG se preparou para os piores cenários com base no comportamento da Blake e do Ryan, registrado anteriormente, e nenhuma tática agressiva foi empregada. O TAG manteve sua posição defensiva durante todo o seu envolvimento, verificando fatos, corrigindo informações erradas, sem retaliação, uma estratégia apoiada pelo Justin e pela Wayfarer em um esforço para repriorizar a mensagem social significativa do filme. Enquanto isso, a agente da Blake, a Leslie Sloan, lançou uma campanha negativa na imprensa contra o Justin, pelo menos já em 1º de agosto de 2024. O TAG foi informado que a Leslie estava plantando uma informação falsa e desfavorável e difamatória sobre o Justin para o Page Six. A Leslie passou a alimentar histórias falsas para o Daily Mail e o New York Post, contendo alegações de que o Justin era um predador íntimo. A Leslie também plantou uma história falsa, alegando que houve múltiplas reclamações de RH durante a produção. Aí um ponto que o processo chama a atenção é que, curiosamente, nem a reclamação SRD da Blake, nem o artigo do New York Times fazem qualquer menção à batalhadora publicitária Stephanie Jones, ex-publicitária da Wayfair, que agora insiste, como parte de um processo separado movido em Nova York, que ela foi envolvida na chamada difamação dos demandantes. E ainda assim, em 14 de agosto de 2024, aí eles colocam um e-mail dessa Stephanie Jones para o Nathan Heath, detalhando sua recomendação estratégica. Aí tá assim: inunde a zona com positivos. Precisamos garantir que promovamos narrativas positivas para os meios de comunicação para que eles não possam ignorar. Atualmente, a maioria das histórias é fortemente tendenciosa em relação à perspectiva da Blake, deixando o Justin sem representação. E é crucial que lutemos por cada centímetro de cada história, o que exige muito mais esforço do que o típico PRP de crise, que quer colocar nossa experiência em prática com equipes de crise especializadas. Prepare histórias alternativas. Devemos mobilizar uma rede sólida de apoiadores e defensores terceirizados, prontos para combater essas narrativas em segundo plano, bem como algumas registradas, deixando claro que as alegações feitas são falsas e infundadas. Mais tarde, a Wayfair demitiu a Stephanie Jones, entre outras coisas, por ter supostamente vazado informações para o Daily Mail, apesar das instruções específicas da Wayfair para não fazer. A Stephanie Jones é famosa por se vingar de qualquer cliente corajoso o suficiente para escapar dela. E a Stephanie Jones é igualmente notória por seus supostos maus tratos a funcionários atuais e antigos. Aí a Wayfair e a Jennifer Abel não eram exceção. Aí, no ponto 110 do processo, eles argumentam o seguinte: não é coincidência que todas as comunicações sobre as quais a Blake e o Times agora contam que foram supostamente produzidos pela empresa da Stephanie Jones, Jones Works, de acordo com a intimação. A propriedade dessa alegada intimação não foi verificada e, no mínimo, é altamente questionável, dado o envolvimento da Jones e os meios pelos quais a Jones obteve essas comunicações confidenciais. E aí a Jennifer Abel, uma ex-funcionária da Jones Works, foi forçada a abrir mão de seus dispositivos eletrônicos quando confrontada por um segurança e advogado da Jones Works, apesar da sua saída da empresa 6 semanas depois de ter dado um aviso prévio e compartilhado seu plano de começar seu próprio negócio. Aí a Jones, logo atrás de um artigo condenatório do Business Insider e de uma hemorragia de clientes, insistiu que a Jennifer Abel entregasse seus dispositivos eletrônicos para permitir que a Jones Works apagasse todas as informações confidenciais e proprietárias. Embora a Stephanie Jones inicialmente tenha concordado em divulgar o número de celular pessoal da Jennifer, ela renegou. Aí, 4 meses depois, as mensagens de texto da Jennifer Abel são agora objeto da reclamação do CRD da Blake e do artigo. E os demandantes são informados e acreditam que a Stephanie Jones convidou a intimação em questão para contornar suas obrigações de confidencialidade para com a Wayfair e infligir a forma mais antiética de vingança. Aí eles continuam dizendo assim: nos últimos 20 anos, os repórteres do Times têm se desviado cada vez mais, de forma espetacular, de suas próprias diretrizes jornalísticas.
Como resultado, tornou-se comum encontrar as histórias do New York Times que contêm erros factuais flagrantes ou estão infectados com preconceitos. Tais lapsos têm contribuído para a desconfiança pública no Times e para o cenário onde atores partidários podem gritar notícias falsas com alguma justificativa. Mas o New York Times ainda exerce um megafone poderoso e influente na mídia e a sociedade em geral. E está, portanto, sobre a obrigação solene de fazer o trabalho necessário para obter seu jornalismo corretamente. Como os repórteres do Times bem sabem, errar pode levar a resultados desastrosos para assuntos de história, incluindo ruína financeira, profissional e de reputação, e o New York Times define a narrativa e o tom para outras organizações de notícias, amplificando o impacto de seus erros. Bom, e é aqui que a gente acaba o processo. Resumir as 90 páginas no que vocês ouviram agora. Eu não sei se a essa altura nós ainda estamos na parte 1 do vídeo ou na parte 2, porque eu estou vendo aqui que eu vou ter que dividir isso, que vai exceder 2 horas, então eu não vou conseguir levar ao ar com esse tamanho. Mas nesse momento eu vou trazer um axioma contributivo de uma investigação além do que o Justin trouxe, das provas, das evidências, do que eu consegui encontrar de elementos que especificamente apontam muito para uma inclinação real do que ele pontuou aqui no seu processo. Cameron Dulles, sócio da MSD Lawyers, um escritório de advocacia de Los Angeles especializado em direito trabalhista e de entretenimento, fez uma revelação muito interessante a uma revista. Ele acredita que o fato da Blake ter entrado com o processo tão perto dos feriados, Natal e Ano Novo, foi uma decisão totalmente estratégica, porque pegou a equipe do Justin totalmente desprevenida, com vários escritórios já em recesso, e ela se beneficiaria da atenção da mídia por alguns dias, considerando que a equipe do Justin teria que levantar uma defesa do zero. Não puderam revidar imediatamente. Isso explica a data. Eu lembro que eu fiquei sabendo, eu acho que foi meio-dia. Então, meio-dia daqui do Brasil, nós estamos 2 horas à frente dos Estados Unidos, então basicamente, quase que na hora eu soube. Mas como eu não estava em casa, estava com a minha família, eu vi mais ou menos por cima pelo celular e eu fiquei bem curioso. Falei, na hora que eu voltar, eu vou ter uma longa leitura aqui para entender do que se trata. E isso não é uma reação amadora. Então, muito claramente, ela está amparada por uma equipe jurídica inteligente. Só que há mais páginas nessa história. Jordan Ramin é um insider confiável e independente de Hollywood. Ele tem um site particular, que, pelo que eu percebo, só ele é o redator, e ele publica notícias e, às vezes, furos de algumas produções. Eu acompanho o trabalho dele há um pouco mais de 1 ano e eu considero esse moço bem confiável, porque muitos de seus furos já se revelaram verdade, inclusive informações que ele publicou com meses de antecedência e até outros veículos chegaram a caçoar. Posteriormente foi confirmado como verdade. E como o site dele é independente, não é ligado a uma grande empresa, muitas vezes ele acaba publicando algumas histórias que outras não publicam, como por exemplo o Globo de Ouro esteve envolvido agora em 2024 em contínuos escândalos de corrupção. De novo, eu nem estou falando daquelas histórias mais antigas, lá do auge daquele escândalo que fez a premiação, inclusive, perder 1 ano não sendo transmitido. Estou falando agora de escândalos recentes, de venda de ingressos de jantares com os eleitores do Globo de Ouro. Só para vocês terem noção, essa informação foi pouquíssimamente divulgada, porque, como eu já disse aqui em outros vídeos, várias revistas poderosas e influentes lá de Hollywood, inclusive as 3 mais, que não por acaso é Variety, Deadline e Hollywood Reporter, pertencem a uma mesma companhia que também é dona do Globo de Ouro. E nenhuma dessas publicações repercutiu esse novo escândalo do Globo. Então, é muito comum esse tipo de opressão a determinadas histórias se manifestar nas páginas. E, inclusive, uma das pessoas que venceu o Globo de Ouro, eu já sabia que ia vencer
enquanto meio mundo caiu de surpresa, eu já sabia, porque eu já acompanhava certas páginas que já estavam dizendo que essa pessoa venceria por conta de um lobby gigantesco ocorrendo dos bastidores. Gente, eu tô falando de um mês de antecedência. O nome dessa pessoa já era certo pela vitória. Não foi uma vitória legítima. E, especificamente, só para vocês terem uma noção, 1 ou 2 dias depois que o Globo foi exibido, o próprio Globo de Ouro agora é exibido pela CBS, compartilhou que foi assistido por uma quantidade X de telespectadores, que, pelo que o Globo disse, era superior à audiência televisionada do ano passado. Pois bem, assim que os números oficiais foram divulgados, ficou evidente que o Globo mentiu. A audiência não foi maior, foi menor do que no ano anterior. Então nós já estamos olhando para uma história que está no meio de comunicações em um estado crônico de corrupção. E espaçadamente você consegue encontrar alguns insiders confiáveis. E esse insider, o Jordan, revelou no mesmo dia que o processo da Blake veio à tona que ela já queria os direitos da sequência há muito mais de um ano. E não para por aí, tem mais evidências. E essa evidência corrobora especificamente o que o Justin falou sobre a disputa pelo controle criativo do filme. Em agosto. Pessoal, após a gravação dessa peça, eu percebi que o tempo superou as minhas expectativas, por conta inclusive da minha análise prolongada, então eu decidi repartir esse episódio em 2 partes. Então, essa investigação continua em um outro episódio que será liberado amanhã ou depois de amanhã. E assim que isso acontecer, o link para a continuação estará fixado no primeiro comentário. Então, é só clicar que você vai ser imediatamente levado para o segundo capítulo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe, esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser, a gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo, você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui, é muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!